é um cara que mudou completamente também quando assumiu o bolsonarismo como seita, né? É uma coisa que a gente vê em muitas pessoas, e mesmo às vezes em nível familiar, em nível de pessoas próximas, amigos. Aqui a gente teve um caso de um músico que era super próximo, de repente virou bolsonarista, se tornou uma pessoa horrível. Enfim, é uma doença também social, o bolsonarismo. Outro assunto aí que tem chamado a atenção, uma tragédia aí, mais um feminicídio, né? A gente tem falado muito aqui, né? Que é uma epidemia. Quantas mulheres têm sido assassinadas por maridos, companheiros, ex-companheiros, e agora mais um caso, uma mulher foi encontrada morta no quarto de hotel que estava com o seu marido, que é esse Fúvio Luciano Serafim, que vocês estão vendo aí na foto, do PL de Minas Gerais, 44 anos, ele é ex-prefeito de Catugi, em Minas Gerais, foi 2 gestões, de 2012 a 2020, e eles estavam em viagem ao município de Colatina, no Espírito Santo, quando a mulher foi encontrada morta no quarto de hotel em que estavam hospedados. No quarto do lado estava o motorista do casal e o gerente do hotel, atendente do hotel, falou que tiveram muitas reclamações durante a noite dos outros hóspedes de barulhos vindos do quarto em que o Fúvio estava com a esposa médica de 39 anos, Juliana Pimenta Ruas El Awar, né? Não sei falar o sobrenome corretamente. E o que acontece? Ele desceu no dia seguinte de manhã, inquieto, pedindo para fechar a conta, porque a esposa tinha passado mal e desmaiado. Chamaram a ambulância, o SAMU, e foi constatada a morte, já ela no quarto, e na declaração de óbito consta que as causas da morte foram traumatismo crânioencefálico, broncoaspiração, entrada de substâncias no corpo pelas vias respiratórias, asfixia e hipoxemia, quando há pouco oxigênio no sangue. Então, são grandes as chances dela ter sido aí torturada, como disse o pai dela, né, para até ser encontrada morta. Até morrer. Um absurdo, né, gente? Eu vou dizer para vocês, é o terceiro, no mínimo, tá? 3 que eu me lembro de cabeça de médicas jovens mortas pelos companheiros esse ano, né? Teve aquele caso da menina perto do Dia da Mulher, Internacional da Mulher, Daiane Brena, que ela era vereadora e médica. Aí depois teve o caso da moça que o cara matou e botou dentro de uma mala. E agora essa outra médica assassinada por esse homem que, estranhamente, em 2016, 7 anos atrás, perdeu outra esposa num acidente. Diz ele que foi acidente, né? Agora a gente já começa a ficar desconfiada, que é muita coincidência. Ele já é viúvo de uma moça que morreu num acidente trágico, num trágico acidente, como ele colocou nas redes sociais na época, e aí agora ele mata uma moça espancada dentro de um hotel, sabe? Quero ver o que vai acontecer, gente. Quero ver o que vai acontecer. Não é possível. Não é possível. Esse homem foi preso praticamente em flagrante. Aí daqui a pouco ele está respondendo processo em liberdade? Nara, hoje me procurou o nosso amigo Madeirada, logo cedo, e ele conheceu esse prefeito. Ele estava chocado, assim, porque ele falou, porra, ele era um cara super tranquilo, super do bem e tal, e de repente, não faz muito tempo que eu não tenho contato com ele, fiquei sabendo de umas coisas estranhas depois que ele perdeu essa mulher, porque o Madeirada conheceu ele com a primeira esposa ainda, né? E agora essa notícia e tal, enfim.
Parece que ele é ex-prefeito, né? Sim. Parece que ele é um cara que mudou completamente também quando assumiu o bolsonarismo como feita, né? É uma coisa que a gente vê em muitas pessoas, e mesmo às vezes em nível familiar, em nível de pessoas próximas, amigos. Aqui a gente teve um caso de um músico que era super próximo, de repente virou bolsonarista, se tornou uma pessoa horrível. Enfim, é uma doença também social, o bolsonarismo. Agora, se a Polícia Civil reabrir o caso da primeira mulher dele, né, que seria o correto a ser feito, reabrir o caso para ver se o carro, né, a perícia no carro, se foi tudo bem feito na época. Se essa história se confirmar que ele tem algum envolvimento na morte da primeira mulher, o cara já vira pelo que precisa ver, parece que pelo que o Madeirada conversou comigo hoje, ele era bem diferente ainda nesse momento. Ele sofreu muito com a morte da mulher, enfim. É esperar, também não podemos fazer ilação sem ter nenhum indício nessa área. E mesmo é muita coincidência. Eu acho muita coincidência. Mas até aí, né? E mesmo agora, né, ele foi preso junto com o motorista, né, porque ela foi encontrada morta, mas o pai da médica Juliana diz que o que aconteceu com ela foi tortura a noite toda. Houve traumatismo crânioencefálico em 2 locais da cabeça. Ele machucou o estômago, a traqueia e o esôfago dela. Minha filha foi torturada até a morte. É Samir Elalur, que é médico cirurgião e pai da vítima. Ele é de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Ele, inclusive, foi prefeito também da cidade. E ele disse ainda que tinha histórico de agressões no relacionamento. Ele disse que ele já vinha batendo nela algumas vezes e dizia que ela caía dentro de casa. Todo dia um olho roxo, uma cicatriz de 7 centímetros na região frontal, tudo isso acontecendo e ela querendo sair do casamento. Ele a ameaçava quando ela dizia que queria sair do casamento, pois ele não aceitava a separação. Ele programou o que fez. Então, e tá aí, e ele disse que na sexta ela tinha feito uma cirurgia e que por isso que ela tinha passado mal e morreu. O pai disse que nenhuma cirurgia foi feita, nenhuma consulta, ele se aproveitou achando que o que foi feito, um bloqueio pequeno que se faz nas costas, como se fosse uma pequena ingestão, justificaria o óbito dela, quebrando a cabeça dela, e aí ele espera aí justiça, né, que ele continue preso até o julgamento, e então já pelo que ele diz aí, já havia um histórico de agressões. Por isso que eu falo que o feminicídio ele sempre pode ser evitado se a primeira violência a mulher, né, conseguir ter o apoio da rede, conseguir sair dessa situação de violência doméstica, né, que está enfrentando. Mas se você é familiar e pai de uma pessoa que você vê que está sendo vítima da violência, tome uma atitude também. Tome uma atitude, denuncie, vá atrás, porque assim, se você, por exemplo, nesse caso, seguidamente ela parecia machucada, quer dizer, a pessoa está tão envolta ali na história que às vezes ela não consegue sair, mas alguém de fora tem que fazer alguma coisa. Inclusive, corretamente, eu tenho visto muitos cartazes aí do Disque, acho que é Disque Mulher, não se cale, denuncie, faça a sua parte, fale. Não existe mais essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter mesmo, tem que meter a colher. Às vezes é difícil, até mesmo para um pai tomar uma iniciativa, porque a mulher que é vítima de violência, ela entra num ciclo em que ela sente até pena do agressor. É muito louco isso, né? Então, assim, ela continuou nessa relação porque ela se sente culpada, como se ela fosse responsável por ele, pelas agressões dele, como se ela tivesse culpa, como se ele tivesse razão ao agredi-la. É muito difícil você entrar numa história dessa para
intervir, né? Porque às vezes a própria vítima está tão envolvida que não permite. É muito Tem triste. agora um WhatsApp que a Ministério da Mulher disponibilizou, além do telefone 180 para denunciar violência contra a mulher, você pode, né, quem souber, né, qualquer abuso, tem aí o WhatsApp 61 99656 5008. Então, tem aí, além de, né, tem também serviço 24 horas por dia, todos os dias da semana, telefone fixo ou celular, discar 180, e tem aí agora um WhatsApp para denunciar também a violência contra a mulher, que são níveis assustadores no Brasil, e mais um caso, infelizmente. Vamos acompanhar a investigação. Né? Deixa eu ver aqui. Temos aqui a Nelly Germano. Bom, Nelly com superchat de membros, 41 meses membro aqui, muito obrigada. Uau! Para nós. E a Cristiane Cunha de Oliveira diz: prisão perpétua para crimes de misoginia no Brasil.